queridos irmãos, mais um momento de prece na casa de Fabiano de Cristo, momento em que nós agradecemos a nosso Pai amado, Criador, Deus, essa força maior do universo, Criador de todas as coisas, ao nosso Mestre Jesus, que nos deixou seu legado de amor quando aqui passou na Terra. Queremos no dia de hoje agradecer pela dádiva de vida, pela oportunidade de aqui estarmos nessa jornada, nesse presente que se chama vida, onde a cada dia nós temos uma nova página aberta para que nós possamos escrever a nossa história, a nossa melhor história e a nossa melhor versão. Porque se estamos a caminho da evolução, aqui estamos para fazer desta vida a nossa melhor performance espiritual, para que ao chegarmos no retorno à pátria espiritual, nós possamos vivenciar o resultado de todas as nossas escolhas na senda do bem. E para hoje nós vamos ler um trecho de um texto nos deixado por espíritos amigos através da psicografia de Chico Xavier e seu mentor Emmanuel, que nos diz assim, traz um versículo de Lucas que diz assim: e dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os sigais. Uma mensagem de Lucas, capítulo 17, versículo 23. E segue o texto. As exortações do Mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação desse versículo de Lucas. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também a continuidade de perturbação. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Os que afirmam apenas na forma verbal que o Mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra, sem exemplos edificantes. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou que ninguém seguisse os seus pregoeiros, que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Com essa mensagem, os espíritos amigos nos convidam a fazermos uma reflexão interior. E nesse sentido,
Procurar Cristo, entendê-lo, não se trata de exemplificar com algum exemplo pelo qual nós não conseguimos sentir a sua presença. Exemplificar Cristo, dizer que somos cristãos, significa primeiramente nós nos modificarmos interiormente para podermos em nós identificarmos o Cristo, a nossa fé e o porquê nós cremos. Então, Jesus nos orienta que poderíamos dizer aonde encontramos o Filho de Deus. E aí, meus irmãos, nós temos que nos deter nas coisas mais simples da vida, porque há muitos que o negam, mas se pensarmos no vazio de negar Jesus e de negar a criação divina, torna-se tão vazio, porque não sabemos explicar de como tudo funciona numa sincronia absoluta, de noite, do dia que amanhece, da estação que se faz, da natureza que reage aos mandos e desmandos do homem, nos dizendo silenciosamente que ela está no comando, que não somos únicos, que devemos respeito para com toda a criação divina. E nesse sentido, apontar o Cristo e para onde Ele esteja significa mergulhar no nosso profundo e identificar se nós cremos nesse Cristo que vive em cada amanhecer, nesse Cristo que vive na sincronia do universo, que vive no nascer de uma planta, no processo todo que envolve a gestação. Tantos exemplos profundos nos fazem dizer: o Cristo vive nas coisas simples. Ele vive no amor que nós damos aos irmãos que necessitam. Ele vive no amor que nós damos aos que nos chegam com fome, sede de um prato de comida, mas sedentos também de amor, de abraços, de palavras amigas, meus irmãos. Então, quando apontarmos para dizer aonde se encontra o Filho de Deus, aonde encontramos o Cristo, precisamos necessariamente modificar as nossas atitudes e revelarmos Ele a partir do exemplo que nós damos, porque é o amor de Cristo, é a nossa fé, mas é a nossa fé raciocinada, que não pode supor que toda a matemática do universo, que todo o amanhecer, que todas as estações do ano, que esse perfeito organismo que amanhece, que pulsa, que se chama o nosso corpo humano, funciona, porque uma força maior o concebe e uma força maior o direciona, mas que o nosso livre-arbítrio nos aponta o caminho sempre a seguir, e que é o caminho do amor. Que na nossa vida a nossa escolha seja sempre esse Cristo, vívido interior, que se baseia no amor.
Que Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.